Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Band Placar Oferecimento BandBet para falarmos muito de bola rolando. A bola vai rolar nessa noite na Libertadores, mais um brasileiro tentando se garantir na próxima fase. Confronto entre Racing da Argentina contra o Fortaleza lá na Argentina. Jogo complicado para o time do Vojvoda, que não vive num bom momento, como a gente já falou aqui, e precisa pelo menos pontuar nesse jogo. Não sei se é possível vencer, mas pelo menos precisa de um pontinho ali e torcer para a matemática dar certo. Já o Racing quer também a vitória para se garantir em primeiro lugar do grupo, já que essa pode ser uma diferença importante nas oitavas de final. Berna, pressão no Vojvoda, o time não vem jogando bem, contratações um tanto quanto discutíveis. Bastante. Como esse Fortaleza chega e se for eliminado por acaso hoje é terra arrasada? Não diria terra arrasada, porque a terra arrasada implica a demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda. Sim. E me parece que essa não é a intenção do senhor Marcelo Paes. Parece que a culpa não é só dele, tá meio claro que a culpa é menos dele do que talvez do elenco. Exatamente. Você pega o jogo contra o Cruzeiro, no fim de semana, em que o Fortaleza perde no Castelão, por melhor que esteja jogando o Cruzeiro. Tem uma situação ali de um Fortaleza com alguns jogadores rendendo bem abaixo. Diogo Barbosa fez uma péssima partida, por exemplo, no Castelão. Sim. Né? O Davi Luiz não vem jogando nada. O Paul Fernandes, muito menos. O Daverson, que vai ser mantido na titularidade, eu não entendo por quê. Lucero tinha que ser titular. Lucero tinha que ser titular no comando do ataque. Então, a gente pega esses jogadores, os caras não estão jogando bem. Então, a culpa é só do técnico. O Vojvoda mudou o Fortaleza de patamar. Morando, inclusive, no CT do PC. Merece um crédito. Pô, todo o crédito do mundo. Até porque o Fortaleza não tem como contratar um técnico melhor. Vai contratar quem? Me diga um técnico que esteja ao alcance do Fortaleza disponível no mercado. Não tem. O Vojvoda é o cara. Fez grandes trabalhos no Tajeres, no União La Calera, no Chile. É um baita técnico, né, que muda a forma de jogar do Fortaleza. Antes uma equipe mais propositiva, hoje um time reativo. Ele mudou a característica, acho importante isso, um técnico que tenha repertório para se adaptar às circunstâncias. O Fortaleza não é um time vistoso, não é um time legal de se ver jogando, não é, já foi, não é mais. Mas essa é a opção do técnico Juan Pablo Vojvoda, que também muda a forma de jogar. Gostava de jogar no esquema com 3 zagueiros, agora joga com a linha de quadro defensiva, né, que conta com o Tinga, provavelmente hoje, com o Ceviche, Gustavo Mancha, que é belo zagueiro, e muito provavelmente o Eros Mancuso pelo lado esquerdo. E aí, no meio de campo, tem o Rossetto, eu não gosto desse jogador, acho um jogador bem mediano, mas o Emi Martínez, que é bom jogando ao lado dele, e o Pochettino finalmente sendo titular. O Pochettino tem que ser titular desse time do Fortaleza, porque tudo passa pelo meio de campo, num time de futebol, e ele é o jogador mais técnico desse setor da equipe do Lion. E mais à frente, cara, você tem jogadores aí que já viveram bons momentos, como você bem disse no programa anterior. Mas faz um tempo já. Mas faz um tempo, né? O Marinho viveu o auge ali em 2019, 2020, jogando pelo Santos, né? Passou pelo Flamengo, foi campeão da Libertadores em 2022, como coadjuvante. E no Fortaleza já esteve melhor. É um jogador que busca muito a falta. Eu acho que é um jogador que vive um mau momento. Embora bata bem com a perna esquerda de fora da área, vive um mau momento. Aí você tem o Daverson, né, que não está jogando bem, e o Breno Lopes pelo lado esquerdo, o que pede a passagem do lateral esquerdo o tempo todo. Né? O time fica desguarnecido lá atrás. E por esse lado esquerdo defensivo do Fortaleza, vai atuar um dos melhores jogadores do Racing, que é o Martirena, que é o ala pelo lado direito. Então tem que tomar cuidado. Não pode sair o Eros Mancuso, que deve ser o titular hoje, em carreira desabalada, porque vai deixar espaço lá atrás. Então é um jogo de xadrez, principalmente com o Racing jogando em casa, diante da sua torcida, precisando de um empate para confirmar a primeira colocação do grupo. Então, assim, uma pedreira para o Fortaleza, embora eu não seja um entusiasta do trabalho do técnico Gustavo Costas, que dirige a equipe de Avejaneda, mas é inegável que ele obteve resultados. Ganhou a Sul-Americana, passeando em cima do Cruzeiro do Fernando Diniz, e passeando em cima do Botafogo, ganhou a Recopa. Então, ele tem títulos. Não tem um grande repertório. O Racing é aquilo, um time com 3 zagueiros, de César e Sousa e Colombo, o Martirena muito bem pelo lado direito, o Nardoni, esse cara é um jogadoraço, eu não sei como não olharam antes para o Nardoni, hoje já está muito caro para qualquer time brasileiro, deve jogar no futebol europeu. Um pouco mais à frente, ele joga com 2 meias atrás do centroavante.
o Solari um pouco mais para a direita, o Di Gregório mais pela esquerda, e aí o Maravilha Martínez, que é o goleador do time, é um cara que incomoda muito os zagueiros. É aquele centroavante que bate em zagueiro, né? Eu gosto desse tipo de jogador. O Maravilha Martínez se destacou no Libertad, foi contratado pelo Coritiba, foi mal no futebol brasileiro e aí vai para o futebol argentino, onde brilha. Então, o jogador, para o técnico Juan Pablo Vojvoda, ficar muito atento. A dupla de zaga vai precisar atuar bem em sintonia para segurar o Maravilha Martínez. Falando em Maravilha, Maravilha é a BandBet. Então você vai fazer o seguinte, você vai apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você vai acessar a capa do site bandbet.bet.br. E já na capa do site, a gente tem as melhores oportunidades do mercado para você na Copa Libertadores da América. Clique no botão Copa Libertadores e aí você vai ser direcionado para essa sessão com os jogos de hoje da Libertadores. Está tudo aqui, tá? São 4 jogos nessa noite. A gente vai escolher Racing Clube e Fortaleza, né? Para a gente criar uma aposta, que são infinitas as possibilidades na BandBet. Vamos criar a nossa aposta, Isa? A gente tem que ser coerente aqui. A gente falou muito bem do Racing. Vitória do Racing. Vitória do Racing pagando 1,87, belíssima odd. Você acha que total de gols mais de 2,5 ou menos de 2,5? O que você acha? Acho que menos de 2,5. Ok, vamos. Não são dois times. Um joguinho magro. Não são dois times de fazer muitos gols, não. Gols. Fazem muitas faltas e poucos gols. Exatamente. Eu acredito que vai ser um jogo mais truncado. E aí a gente falou maravilhas do Maravilha Martínez. Maravilha Martínez. Então vou botar o Maravilha Martínez. Aqui estará como Adrián Martínez para marcar um dos gols a qualquer momento dessa partida. A gente fala muito sobre Libertadores da América, mas tem outra competição importante hoje, a Copa Sul-Americana, com o Grêmio em campo, uma decepção nessa competição. O Grêmio encarando o Esportivo Luquenho hoje em sua casa, mas a matemática é simples, mas nem tanto, Berna. Precisa vencer a partida para classificar em primeiro e torcer para o Atlético Grau vencer o Godoy Cruz, que hoje é o líder do grupo do Grêmio. Ou seja, no o Grêmio... Malvinas Argentinas, na casa do Godoy Cruz. O Grêmio precisa secar o Godoy Cruz perdendo em casa, acho muito difícil, mas independente disso, o Grêmio precisa vencer em casa até para espantar essas instabilidades na equipe. Eu também acho que o Grêmio é um desses elencos que não é farto, não é recheado, não tem muito o que o Mano Menezes fazer, mas precisa melhorar o desempenho, precisa jogar melhor, principalmente nesses jogos mais acessíveis que o time tem a oportunidade de jogar melhor. E tem algumas alterações para hoje. É verdade que o Mano tem desfalques, mas não deve ir com o time titular à vera, porque tem um Brasileirão pegando fogo lá atrás. E o Grêmio com possibilidade de cair para a segunda divisão, né? Precisa levar a sério. O campeonato do Grêmio é péssimo. Aliás, o Mano tem 2 vitórias só à frente do Grêmio nessa competição, sobre o Santos e sobre o Bahia. Um pênalti ridículo que o Bruno Arleu de Araújo marcou no Bright White. O Bahia amassou o Grêmio no fim de semana. Amassou o Grêmio. E foi lá, o Grêmio ganhou por 1-0 num pênalti que não existiu. Sim. Né? Você falou bem, tem desfalques importantes. João Pedro não vai para o jogo, Igor Serrote está fora. Então, na lateral direita, deve jogar o Ronald, com o Gemerson ao lado do Wagner Leonardo. O Kahneman também está fora. O Marlon, lateral esquerdo, não pode jogar a Copa Sul-Americana, porque já atuou pelo Cruzeiro. Esse é um bom lateral esquerdo. O Lucas Esteves deve ocupar essa posição, com o Dodi mais à frente. Vilha Sante também está fora. E o Cristaldo jogando como armador desse time. A gente falava sobre o papel do Pochettino no Fortaleza. O Cristaldo executa essa função no time do Grêmio, né? O Amuso pelo lado esquerdo, aí um grande jogador, melhor jogador do Grêmio para mim. Kiki Oliveira na ponta direita, jogador uruguaio, já atuou no Pearol, estava no futebol dos Estados Unidos, e na posição de centroavante o Bright White, né? Que é um jogador que tem dificuldade com a bola. Já mostrou isso na Europa. Jogou no Barcelona, o Bright White. O empresário é muito bom. Tinha a menor condição de jogar no gigante do futebol espanhol, né? E jogou lá. Então, assim, o Grêmio tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. O Sportivo Luquenho, o último colocado do grupo. O Grêmio, para mim, se complicou naquele empate por 1-1 com o Godoy Cruz, jogando na sua arena, em Porto Alegre. Aquele resultado foi inadmissível. E o Godoy Cruz vai jogar contra o Grau em casa. Eu não consigo imaginar o Godoy Cruz tropeçando, então imagino que o Grêmio vá para o play-off da Copa Sul-Americana, como você destacou numa edição anterior do Band Placar. Mais jogos num calendário apertado. É o que é. O trabalho do Mano não vem bem. Mas vamos lá. Vamos à BandBet
botar na tela para você as melhores oportunidades do mercado, você vai apontar a sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e vai ser direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E aí a mágica acontece, você está vendo aí a capa do site, você vai clicar no botão Copa Sul-Americana. E aí é o seguinte, tem aqui um Bandbet Multiplica, faz tempo que eu não falo sobre o Bandbet Multiplica, com odds turbinadas, odd sem igual no mercado de bets, e eu vou provar para você agora porque é assim, tá? Quer ver? Grêmio vencendo o primeiro tempo e vencendo o jogo. Tá fácil essa. Tá fácil. Esportivo Luqueiro em casa. Precisa vencer. Exato. E mais de 2 escanteios e meio. Gente, tá fácil, tá moleza essa. Bandbet está pagando para essa combinada R$ 3,80. O mercado, na média, comendo poeira, R$ 3,40. Então tem que virar Bandbet. Tem que virar Bandbet. Então aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima. Você que gosta de fazer a sua fezinha e vale uma fezinha nesse jogo, vai fazer a sua aposta nessa combinadinha que está prontinha para você, com odds exclusivas e imperdíveis para o jogo do Grêmio. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.